Bem, malta, porreiros até agora? Sim? Tudo tranquilo? Fantástico. Então agora vem as más notícias. Pronto, quem é que escolheram para vir dar as más notícias? A Team Leader, claro. Então, uma das coisas que eu gostava de perceber, quem está nesta sala com mais de 10 anos de experiência de mercado imobiliário? Sim. Quem está com mais de 10 anos? Ora, 1, 2, 3, 4... 4? Mais ninguém com mais de 10 anos de mercado imobiliário? Ok. Então, neste momento, 95% desta sala nunca passou por um shift de mercado. Nem eu. Okay? Esse é logo o nosso primeiro desafio. É que nós vamos passar por uma realidade que não sabemos o que esperar. Nunca lá estivemos. Não é? Então o que é que podemos fazer? Podemos ir fazer aquilo que eu fiz nos últimos meses, por isso é que estes senhores me vieram pedir para vir dar as más notícias, que é estudar. Não é? Podemos ir estudar quem teve na última mudança de mercado, no último shift, quem é que teve bons resultados, quem é que cresceu, que táticas é que utilizou, que estratégias é que teve para conseguir, não é manter os resultados. Estamos a falar de crescer. Estamos a falar de crescer numa mudança de mercado. Porque essa é a essência da KW. A KW nasceu num momento de crise. A KW Flash nasceu num momento de crise. Até está-nos na fibra. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos aproveitar a mudança de mercado para crescer. Mas crescer como deve ser. Tranquilos até agora? Boa? Estão comigo? Fantástico. Ok, então, começar por fazer aqui um pequeno enquadramento, não é? E isto para desmistificar um bocadinho a questão de que, vem aí um novo ciclo, vem aí um novo ciclo. Então, o mercado imobiliário, por si só, é um mercado cíclico. Certo? Nós sabemos que há momentos mais favoráveis ao proprietário, sabemos que há momentos mais favoráveis ao comprador. Normalmente, isto é o que acontece no mercado. Os momentos mais altos tendem a ter uma duração de entre 2 a 4 anos. Os momentos mais baixos do mercado são normalmente um bocadinho maiores e tendem a ir entre 3 a 6 anos. Qual é que é neste momento o nosso desafio? É que nós estivemos mal habituados praticamente durante 10 anos. Não é? Então, o último ciclo de mercado, que foi um ciclo fantástico, um ciclo muito próspero do mercado, durou 10 anos. E como durou 10 anos, a malta já não se lembra que tudo o que sobe desce. Não é? Pronto. Nem mais. Verdade? Pronto. Ali não. Ali é sempre high level, sempre. High level, ali é sempre high level. Fala de ti. Ok. Então, mas reparem, para além dos ciclos do mercado imobiliário, não é? É ou não é normal, não é? Até, por exemplo, um ano, ok? Um ano de mercado, um ano do nosso trabalho. É ou não é verdade que há trimestres que são muito mais favoráveis do que outros? É ou não é verdade que há sazonalidade no nosso negócio? E nós, normalmente, quando fazemos o GPS, nós não damos o mesmo peso a todos os trimestres do ano. Nós sabemos que há trimestres que são tradicionalmente de ganhar dinheiro e sabemos que há trimestres que são de abrandar e até sabemos que há trimestres em que só gastamos dinheiro e faturamos pouco. Verdade? Então isto não é mais do que aquilo que costuma acontecer. A única diferença é mesmo o período de mercado que nós tivemos, que foi muito longo. Então, neste momento, não é? Segundo aquilo que se diz, nós estamos a deixar um mercado de proprietários para começar a entrar num mercado de compradores. Certo? Será que isto é verdade? Não é verdade? O que é que vocês acham? Quem está cá há mais tempo, o que é que acham? É ou não? Achas que sim? Porquê? Porquê, Jorge? Esta instabilidade que se nota e as notícias que têm vindo ao público estão a criar muita incerteza no mercado e tomar a decisão dos compradores.
única coisa que é contrária é o facto de haver menos estoque. Uhum. É a única vantagem, exatamente. Então, para a malta mais nova, não é? Vamos, se calhar, desconstruir aqui este conceito. O que é um mercado de proprietários? O que é um mercado de compradores? Não é? O mercado de proprietários é um mercado em que o proprietário tem o poder. Certo? O proprietário, normalmente, é quem tem a faca e o queijo na mão, como se costuma dizer. E tanto que vocês, nos últimos tempos, uma das coisas que nos diziam era: epá, o fisgo vende sozinho e às vezes até vende mais alto do que eu, sem ter feito nenhuma promoção e sem ter feito nada. E eu ligo o fisgo e ao fim de 15 dias ele já vendeu e até vendeu por um valor que eu não estava a contar que aquilo se vendesse. E este é um mercado de proprietários, em que o proprietário, porque há pouca oferta, põe o preço lá acima, e o comprador, porque consegue lá chegar, porque a economia está favorável, o comprador vai esticando, vai esticando, vai esticando e acaba por comprar. A questão é mesmo só em quanto tempo, certo? Um mercado de compradores é um bocadinho ao contrário. O comprador começa a ser mais relutante, o comprador começa a ter menos poder de compra e, portanto, começa o comprador a ter a faca e o queijo na mão. A faca e o queijo na mão porquê? Porque se torna mais exigente, já não vai lá acima, não é? Já não entra em grandes loucuras, já percebeu que com a inflação o dinheiro que sobra lá em casa é muito menos, portanto, os orçamentos ficam esmagados e, por isso, uma prestação que se calhar antes facilmente, se calhar iam e pagava até 600, 700 euros por mês, se calhar hoje vai dizer ao Nuno Frieza: epá, eu quero ir no máximo até aos 450 ou 500. E, portanto, é o comprador que, ao fim e ao cabo, está na frente do mercado. Agora, porquê é que isto pode ser um pouco mais desafiante do que o mercado em que nós estávamos? Coloquei aqui algumas ideias-chave. Pronto, uma é esta. Tem a ver com o facto de que é sempre um mercado que muda mais rapidamente do que o mercado de compradores. Porquê é que muda mais rapidamente? Porque é aquilo que está a acontecer neste momento. Ou seja, nós estamos a ser bombardeados com notícias, estamos a ser bombardeados com os mídias, há um clima de instabilidade, portanto, aquilo que é hoje, para a semana, já pode ser completamente diferente e, portanto, a instabilidade acaba por criar o receio de avançar e as pessoas começam mais rapidamente, no lado dos compradores, a ter receios e a recuar. E é por isso que é um mercado que é um bocadinho mais abrupto. Depois, e esta se calhar se calhar não, este é decididamente o grande desafio deste shift de mercado, ok? E vai ganhar esta batalha quem tiver as competências e a habilidade para ultrapassar isto. O que é que acontece? Como há pouca oferta, não é? Portanto, quando continua a haver pouco produto, o mindset do proprietário continua aqui, não é? Não, porque há poucas casas e as casas continuam-se a vender e as folhinhas de montra das agências continuam lá a ter preços gastronómicos, portanto está tudo bem, não é? Do meu lado proprietário está tudo bem. O comprador diz não, porque agora um financiamento que eu conseguia ir até 220, agora só me dão até 200 e, portanto, eu já não vou ao T3, vou ter que ir ao T2 ou se calhar um T3 usado em vez de ser novo. Então, nós temos o mindset do proprietário, a perspectiva do proprietário aqui e temos a perspectiva do comprador aqui. Qual é que é a nossa função? Qual é que é o nosso trabalho? É preencher este gap. É preencher este gap. Aquilo que nós temos que fazer é ter as ferramentas, os scripts, dizer a coisa certa, para que este consiga perceber que a realidade está um bocadinho diferente e para que este avance, porque perceba que cada vez, cada mês, cada semana que estiver a adiar, até pode estar a perder dinheiro. E o que é que nós precisamos para isso? Precisamos de informação fidedigna. Não é aquela que sai nas notícias, não é aquela que sai no Facebook. É informação de mercado. Nós precisamos mais do que nunca de ser consultores e não agentes imobiliários. Mais do que nunca, nós precisamos de dar boa informação para os nossos compradores e proprietários tomarem boas decisões. E se nós tivermos essa informação, nós vamos conseguir mudar a perspectiva e vamos conseguir preencher, ou pelo menos aproximar, esta diferença de perspectivas. Depois, porque é que também pode ser mais desafiante? Porque, na verdade, há menos transações, claro, não é? Porque há compradores que, pura e simplesmente, não vão arriscar, não vão avançar. Sempre que o motivo
e mais do que nunca vai ser essencial descobrir o que é que motiva a compra ou a venda de uma casa, mas sempre que o motivo não for urgente, o comprador vai querer adiar e, portanto, obviamente vai haver menos transações. E menos transações significa o quê? Significa que há menos dinheiro no mercado para a mediação imobiliária. Ao fim e ao cabo estamos a falar de menos comissões para nós, ou seja, há um bolo um pouco mais pequeno do que aquilo que nós estávamos habituados para a parte da mediação imobiliária. E por último, se há menos leads, não é? Não nos podemos dar ao luxo de falhar. Portanto, menos leads significa nós termos a capacidade de chegar mais rápido, temos a capacidade de apresentar a nossa proposta de valor em primeiro lugar e, mais do que nunca, fazê-lo à primeira. Certo? Ok, então, se o mercado está a mudar, nós temos que mudar. Qual é que é a primeira decisão que cada um de nós precisa de tomar quando o mercado está a mudar? Quem é que me ajuda? Qual é a primeira decisão? A primeira peça do dominó? Adaptar-nos, não é? Então, a primeira decisão é: estou ou não estou disponível para fazer as coisas de forma diferente? Basicamente é isto. Estou ou não estou disponível? Okay? Se estou disponível, a estratégia é uma. Se não estou disponível, a estratégia é completamente diferente. Essa é a primeira decisão que nós temos que ter clareza e que temos que tomar. A seguir, o que é que nós controlamos? Se tomarmos a decisão, ok, é para aqui que eu quero ir, o que é que nós controlamos? Nós controlamos a inflação? Não. Nós controlamos as taxas de juro? Não. Nós controlamos o contexto político? Não. Isso tudo vai lá estar? Então o que é que nós controlamos? A estratégia. Nós controlamos a nossa estratégia. As atividades que vamos fazer, que vão dar corpo a uma estratégia que vamos definir. Então, qual é que é a história da oportunidade de um mercado como este que nós estamos a começar a entrar neste momento? Sermos diferentes, num momento diferente também. Sermos diferentes, e o que é que isso nos vai proporcionar? A habilidade, mais a surpresa da parte do comprador e do proprietário também. Sermos especialistas, certo? E isso tudo para quê? Para chegarmos primeiro, Para nos destacarmos ter a melhor informação. e para Sim. chamar a atenção. E isso tudo serve para quê? Para nos destacarmos, para sermos especialistas, mas isso tudo é para quê? Mantermos a estabilidade. A melhorar os nossos rácios. Para ir buscar cota de mercado. A nossa oportunidade neste momento é que nós podemos ir buscar cota de mercado. Como? Indo preparados. Se nós formos preparados, reparem, mais de metade, para não dizer se calhar 80% ou 90% dos vossos colegas de outras imobiliárias trabalham o quê? Quem é que neste mercado sabe angariar a preço? Não é? É que já não é só angariar. Isso era antes. Isso era antes. Agora, nós estamos a falar de saber angariar a preço. Nós estamos a falar daquele proprietário, não é, que é muito duro e que acha que aquilo vale ouro, e o comprador cá em baixo, e nós estamos a falar de quem é que vai ter a competência e a habilidade para fazer isto. Portanto, a nossa oportunidade é que, ainda que existam menos transações, ainda que existam menos leads motivadas, nós temos a possibilidade de ganhar cota de mercado. Cada um de vocês, cada uma das vossas marcas locais, tem possibilidade de adquirir market share dos colegas que não vão conseguir passar a barreira do proprietário da angariação a preço. Agora, têm que ir munidos, porque se forem para a guerra sem armas, vêm de lá com o rabinho no meio das pernas, não é?
Portanto, temos que ir munidos, certo? Como? Leva um shift comigo. Começa a ler. Senhor proprietário, deixe-me ver a tática 7. Tem que pôr a preço porque o Gary Keller diz que só não vende. Ok, então, o mercado está confuso, já sabemos. Nós temos que ser fonte de clareza. Fonte de clareza é ter informação fidedigna, é não termos conversas de senso comum, é termos provas daquilo que estamos a dizer e irmos apoiados em factos, irmos apoiados com ferramentas que sejam realmente profissionais e que nós possamos garantir e defender aquilo que nós estamos a dizer. Por outro lado, e isto é importante, há hoje muito mais consultores do que havia há 10 anos atrás, quando nós passámos por um shift de mercado. Não é? Então, se há mais consultores, vai haver mais luta, não é? Há mais disputa pelo número de transações disponível, que já de si é inferior. As pessoas vão fidelizar-se a quem lhes dê a possibilidade de tomar boas decisões. Portanto, também é uma oportunidade de vocês fazerem crescer a vossa base de dados e as relações que têm com a vossa base de dados. Por outro lado, neste mercado, o que acontece é que nós temos que passar mais tempo a falar com pessoas, porque efetivamente o número de pessoas motivadas que nós vamos encontrar é sempre inferior, ou pelo menos vamos encontrar muitas pessoas na dúvida, não é? Vamos encontrar muitas pessoas que vão exigir um trabalho de acompanhamento mais do que até agora, ok? Uma das situações, quem tem a clareza dos números, não é? Quem faz a accountability semanal e quem tem a clareza dos números, e há várias pessoas nesta sala, dos dados que nós já temos hoje é que o número de angariações, a taxa de conversão vinda de referências da base de dados já baixou. Da base de dados. Eu nem estou a falar de FISBs. Eu estou a falar que as pessoas que nos referenciam, normalmente nós íamos lá e porque já íamos referenciados, a coisa corria fantástico, não é? Neste momento isso já não está a acontecer. Já estamos a precisar de mais reuniões para ir buscar uma angariação de um cliente de uma referência. Isso pode ser um bom indicador. Ok, então, das 12 táticas que estão no Shift, estas são as que, e não sou eu, as que o Gary Keller considera as mais importantes ou aquelas que devem estar na vossa estratégia para o próximo ano. Estas são aquelas que ele trabalha com a equipa top 100 dos consultores dele, e por isso é que eu as trouxe por aqui. Nós vamos passar isto rápido, está bem? Até porque estamos a criar um grupo de trabalho para quem estiver interessado pegar nestas táticas, não é? E aplicá-las no nosso dia-a-dia. Uma coisa é ler, outra coisa é ter o conhecimento e outra coisa é aplicar. E isto só tem resultados se nós aplicarmos isso à nossa estratégia e às nossas atividades. Portanto, vamos passar por isto rápido, mas queria principalmente que vocês soubessem quais são aquelas que o Gary Keller explica que são as mais importantes. Quem tiver a tirar fotografias, se vocês quiserem, depois peçam uma apresentação que eu passo, está bem? Ok, muda a perspectiva. Então, como eu não tenho a presunção que vocês acreditem em mim, fui buscar aqui o Buffett para me apoiar. O Warren Buffett foi recentemente entrevistado e perguntaram-lhe, então no mercado de mudança, seja qual for a área de negócio, não é? No mercado de crise ou de recessão, como se queira chamar, o que é importante para que uma empresa continue a ter resultados? Alguém aqui ouviu? Alguém sabe? Não? Ok, então ele disse duas coisas. Há 2 fatores essenciais para continuares a ter resultados. Uma é, aumenta as tuas competências. Torna-te extraordinário, torna-te o melhor que conseguires, pelo menos numa coisa da tua área de negócio. Pelo menos numa, mas tens que ser o melhor. Tipo, partir, ok? Segundo, ter um negócio que não implique capital parado, não é? Que não implique investires em capital. Um grande desafio, não é? Quando nós temos subidas de inflação e a economia muito instável, é que os custos da logística, não é? Aumentam as matérias-primas, aumentam os combustíveis, tudo isso faz com que as margens diminuam. E o empresário, às tantas, das duas uma, ou tem que optar por diminuir a sua margem de lucro,
Ou então tem que vender mais caro aos clientes e provavelmente vai perder os clientes. Certo? Então, destas duas, qual é que nós temos do nosso lado? A segunda, ter um negócio que não implique capital, acho que não tem dúvidas, não é? Nós vendemos as casas dos outros, portanto, à partida está garantida. E a primeira, aumentar as nossas competências. Temos do nosso lado ou não? Sim? Ok. Então, em relação a esta, só vos queria dizer 3 coisas. Primeira, nós estamos na empresa que é liderada pelo homem que foi considerado mais influente no mundo do mercado imobiliário. Nós estamos na empresa que criou um livro com modelos e sistemas e outro com as táticas, todas descritas, sobre o que é que nós temos que fazer para ter sucesso no mercado. Nós estamos numa empresa que tem programas de formação e de produtividade para todos os níveis de estágios de negócio. Portanto, se nós não temos possibilidades de aumentar as nossas competências e de dar uma grande arrasia à concorrência neste mercado, então não sei quem é que tem. Não é? É só escolher. Certo? Concordam? Faz sentido? Ótimo. Ok, gerar mais leads. Como é que eu continuo a gerar mais leads e como é que eu continuo a crescer neste tipo de mercado? Como é que posso gerar mais leads? Certo. Então, esta é importante. Que é não fazer a coisa nem melhor nem pior daquilo que é. Não é? O Zé Bernardo há bocadinho dizia isto é tudo tão instável, não é? Que aquilo que nós possamos estar a dizer hoje, amanhã pode já não ser verdade. Ou para a semana ou para o mês que vem. Por isso é que nós temos que estar atualizados em tempo real, não é? E nós, equipas de liderança, mais do que ninguém, podermos ser a ponte também para vocês estarem atualizados e fornecer-vos o máximo de informação e vocês também terem essa noção. Mas é importante, nem para a parte dos proprietários, nem para a parte dos compradores, nós fazermos o cenário pior do que é, porque amanhã ele já pode ser ao contrário. E então vamos ficar em xeque com aquilo que dissemos hoje. Depois, 2 coisas em que temos que nos focar e que, na verdade, é o que vai mudar as regras do jogo. A lead gen e a conversão. Aumentar a lead gen, aumentar o número de pessoas com quem eu falo, porque, obviamente, vou descobrir menos oportunidades. Okay? Então tenho que falar com mais pessoas para descobrir as mesmas 5 oportunidades que descobri a semana passada, certo? E aumentar as taxas de conversão, porque se eu descobrir 5 oportunidades, eu não quero perder nenhuma delas. Eu não quero dá-las para a concorrência. Então eu tenho que ter as competências para saber chegar ao pé do proprietário, ao pé do comprador e ficar eu com a transação, certo? Melhora as tuas competências, já falámos desta. E esta, se calhar, também é um bocadinho importante. Quem é que tem desafios de tempo aqui? Não, não é? Não. Pronto. Não. Então, aqui, não é? De todos, esta é se calhar a peça que vai fazer com que todas as outras funcionem, não é? Porque no mercado em que eu recebo muitas leads, não é? No mercado em que eu recebo muitas leads, eu se calhar até me posso dar ao luxo de andar na Câmara Municipal a tirar licenças, até me posso dar ao luxo de andar a enviar cartas aos confinantes, até me posso dar ao luxo de fazer isso tudo porque quero servir bem um cliente, certo? No mercado em que eu vou encontrar menos pessoas motivadas, enquanto eu estou a fazer isso tudo, há alguém que está a ficar com as transações, com as poucas que existem no mercado. Portanto, se eu estou num lado, eu não estou no outro. Não tens. Tens que conseguir estar no local que te dá resultados. Ninguém consegue estar em 2. Isso já é um mau pressuposto. Não consegues estar em 2 sítios, não consegues fazer 2 coisas bem. Mais do que nunca, nós temos que colocar a nossa energia e o nosso foco naquilo que nos traz resultados. Educar proprietários e educar compradores, qualificar proprietários e qualificar compradores, nunca foi tão importante como agora. Nunca.
antes de vocês irem a uma visita de angariação, prepararem a visita de angariação, fazerem o vosso trabalho de casa, perceberem qual é a concorrência daquele imóvel, há quanto tempo é que o proprietário pôs aquele imóvel no mercado, se ele é do Sporting ou se ele é do Benfica, nunca foi tão importante como agora. Ok, despesas. Esta, se calhar, é uma pergunta, não é, que nós não nos fazemos todos os dias, mas que agora pode fazer sentido, não é? Porque o que também diz o Gary é que neste tipo de mudanças há duas coisas importantes para tu continuares a ter resultados e continuares a levar ordenados para casa. Uma é que tens que gerar mais leads do que aquilo que estavas habituado. E outra é, para teres lucro, tens que gerir melhor as tuas despesas. Não é? Então, se calhar, aquela primeira pergunta responde àquilo que tu estavas a dizer. Ou seja, onde eu estou a colocar o meu tempo, onde eu estou a colocar as minhas competências, responde àquilo que eu sou pago para fazer? Se eu fosse meu patrão, no final do mês, eu pagava-me um ordenado ou não é? Se eu fosse meu patrão e o meu patrão me dissesse assim, o teu trabalho para ganhares ordenado no final do mês é gerar 200 novas oportunidades, fazer 20 reuniões de angariação e trazer 5 angariações no mês. Eu ia receber ordenado ou não? Não sei, mas pode ser uma boa pergunta. Três. Também gostava de vos falar um bocadinho sobre esta, não é? E que está ligada com a próxima, com a anterior. Por isso é que também passei um bocadinho mais rápido. Neste negócio, há várias formas de ganhar dinheiro. Certo? Quais são? Vocês não gostam de dinheiro, eu não falo mais com vocês são malta que não gostam de dinheiro. Vocês não gostam de dinheiro, para não? Só pode. Não? Então, transações, não é? Ganhar comissões das minhas transações, do meu negócio. Segunda, gross share. Ok? Terceira, IC. Certo? Então, estes 3 recursos nós temos disponíveis ao dia de hoje. E se há uma regra básica de gestão, não é? É que se tens menos rendimentos, podes ir procurar outras fontes de receita. Certo? Ou podes intensificar outras fontes de receita. Quem é que daqui paga ordenados? Ok? E se as vossas comissões bancárias pagassem um ano de ordenados da vossa equipa? Não sei? Podia fazer diferença no vosso negócio? Podia fazer diferença na vossa rentabilidade? E se, por terem trazido colegas produtivos, beneficiassem do disappearing cap e, apesar de estarem a fazer menos transações, tivessem a ganhar a 90% mais 5 ou 6 ou 10 negócios no ano. Isso fazia diferença no vosso negócio? Alguma destas possibilidades não está ao vosso alcance hoje? Ferramentas, KW, não é? Se calhar vai ser importante, não é? Se há menos pessoas motivadas, vai ser importante que as poucas que há se lembrem do meu nome quando decidirem comprar ou vender. Não é? Então eu estou a usar a tecnologia, estou a automatizar o meu negócio. Isto é uma das ferramentas sem custos para nós alavancarmos o nosso negócio. Portanto, antes de perceberem onde é que têm que cortar, percebam que recursos é que não estão a utilizar. E, obviamente, que não implicam investimento. Quem está a pensar contratar nos próximos tempos? Ninguém. Carro, acabou-se. Ok? Então, quem está a pensar contratar nos próximos tempos, e a pergunta até não foi bem feita, porque também serve para quem já tem contratado. O que é que diz o MRA sobre green light, red light? Quem é que sabe? Ok, quando eu defino um investimento para o meu negócio, o que é que eu tenho que definir à cabeça? O ROI.
não é? Return of investment, certo? Então, quando eu quero contratar 40 horas de trabalho, ou quando eu quero contratar uma avança com as redes sociais, ou quando eu quero contratar o Filipe para fazer um vídeo da reunião, não é? Eu tenho que definir qual é que é o retorno que este investimento me vai dar. E o que o MRA diz é que, para cada euro investido, eu tenho que projetar 4 euros de retorno. Então, se eu estou a investir em 40 horas de trabalho, é bom que essas 40 horas de trabalho me aumentem quanto por cento no meu negócio? 40? Não é? Ok. Então, o que é que eu vou pôr esta pessoa a fazer? O que é que eu vou pôr esta pessoa a fazer que me vá aumentar, que me vá alavancar o negócio em 40%? Certo? Outra questão também importante. Esta última. Eu estou a tirar partido de ter um banco de dados. Todos vocês aqui têm um banco de dados, certo? Pronto. Mas todos vocês têm uma lista telefónica. Certo? O que é que vocês estão a fazer com isso? Vocês estão a tirar partido de trazer novas receitas para dentro do vosso negócio com essa base de dados? Que networking é que vocês estão a proporcionar a outras pessoas da vossa lista telefónica, a pessoas com quem vocês têm a relação, para cruzar negócios, não é? A partir do pressuposto de, epá, eu tenho 1000 pessoas na minha base de dados e, portanto, isto tem um valor. Certo? E eu tenho parceiros de negócio e posso rentabilizar isto de variadas formas que também tragam retorno para o meu negócio. É só mudar a perspectiva, não é? Win-win. Certo? Ok, então. Gostava só que vocês tomassem um bocadinho de atenção a esta figura. O lado esquerdo é um mercado de proprietários onde nós temos estado, certo? O lado direito é um mercado de compradores onde nós estamos a entrar. O que é que muda? Então, no mercado de proprietários, eu recebo mais leads, logo, 80% do meu tempo é a fazer o quê? A dar serviço às leads. Certo? No mercado de compradores, eu não recebo tantas leads. Então, reparem ou seja, este gráfico o que explica é, para eu chegar ao mesmo resultado, qual é que tem que ser a mudança na minha atividade? Eu, imaginem, para faturar 100 mil euros, dedicava 80% do meu tempo a dar serviço, quer a proprietários, quer a compradores. Neste momento, para faturar os mesmos 100 mil euros, eu vou dedicar muito menos tempo a dar serviço e vou dedicar mais tempo a encontrar as pessoas motivadas. Mais pessoas motivadas. Okay? Então isto deve ser, para quem quiser continuar a ter os mesmos resultados e para quem quiser continuar a crescer, esta é a figura que deve refletir a vossa agenda. Então, o Sr. Gary Keller diz que num mercado em mudança, vai haver menos pessoas motivadas, claro que sim, mas há situações da vida em que, independentemente do mercado, as pessoas querem trocar de casa. Então estas são aquelas que nós mais temos que procurar, certo? Olhem logo o que aparece no início da lista. Divórcios, não é? Ninguém vai dizer, epá, já não posso ver, mas bora lá continuar aqui em casa porque o mercado não está favorável. Não é? Não, não é? Já não consigo ver. Mas como o mercado não está favorável, cada um fica aqui quietinho no seu cantinho. Não é, não? Pronto. Então, malta que está a divorciar, vai trocar de casa com mercado favorável ou sem mercado favorável?
dívidas, não é? Principalmente dívidas às finanças, tudo o que tem a ver com dívidas fiscais, desemprego, downgrade, no sentido de que eu provavelmente já não consigo pagar a prestação do imóvel que tinha e quero renegociar e quero passar de um T3 para um T2 ou da moradia para um T3, para um apartamento, até muito provavelmente por causa dos custos de manutenção. Os dependentes e ascendentes, não é? Ascendentes no sentido de tenho os pais com problema de saúde e preciso que os meus pais venham viver comigo e, portanto, se calhar preciso trocar de casa para ter mais um quarto. Os descendentes, tenho 2 filhos adolescentes, um casal que já não dá para continuarem no mesmo quarto e, portanto, faz parte do ciclo da vida, vou ter que procurar uma boa oportunidade para trocar de casa. E os debts, eu não consegui encontrar uma palavra com D em português, ainda pus dóbitos, depois achei que... Portanto, teve que ficar debts. Mas eu vou pensar, calma que eu vou pensar. Defuntos! Defuntos! Fogo! Muda aí, Rodrigo! Bate aí. Muda a perspectiva. Boa, fogo. Defuntos. Deve ser o italiano a descobrir uma palavra portuguesa. Não, eu ainda pensei em despedidas vitalícias, estás a ver? Mas depois achei, pronto, ok. Então, malta, estes são aqueles que, independentemente do mercado, vão estar motivados para vender e são os que nós vamos conseguir mais facilmente aproximar as perspectivas, não é? Lembram-se daquele gap? Estes são os que nós mais facilmente vamos conseguir dar a volta. Qual é a coisa mais importante que a KW nos ensina para o nosso negócio? Para além disso. Tu és a primeira peça do dominó. Além disso. Agora estou aqui também a tarde toda, eu não posso. Então, isto é o mais importante que a KW nos ensina para o nosso negócio e como é a base, é para qualquer mercado, certo? E que é o quê? Faz prospecção e marketing todos os dias para encontrar mais pessoas, e neste caso o que estamos a falar é de faz igual, mas põe carga, portanto põe mais pessoas na base de dados, dá extra mile, coloca-as numa base de dados automatizável, faz um plano de toques para elas não se esquecerem de ti, ok? E repete tudo e segue viagem. E isto serve para todos os mercados, quer seja proprietários, quer seja de compradores. Certo. Depois, há outra forma. Não é? Há também a outra forma. Também podemos fazer assim. E está tudo bem. Se calhar só demoramos um bocadinho mais a chegar ao sítio. Ok, então. Conversão. Na conversão, o que é que pode ser, nesta fase, mais importante para nós aumentarmos a nossa taxa de conversão? Qual é que é a única coisa que nos pode ajudar a aumentar a nossa taxa de conversão? Não necessariamente. A conversão é o fecho. Mais informação em que momento? No início. No início. No início. Antes. Antes disso. Antes disso. Certo. Então, o que é que nós fazíamos antes? Tenho uma visita de angariação. Certo? Pronto. O que é que temos que fazer agora? Tenho uma visita de angariação. Preparar. Certo? Preparar. Ir com a matéria toda na mala, na cabeça, tudo. Porquê? Porque se eu quero chegar lá e quero agarrar a oportunidade, e se calhar só vou ter uma oportunidade para conseguir mudar a perspectiva do cliente, então eu tenho que levar a melhor informação que eu puder. Ou seja, eu tenho que me destacar, vocês há bocadinho falavam, destacar, diferenciar, mas como é que eu faço isso? É vestindo-me bem? Impactar, não é? No fundo, é isso que nós estamos a falar. Nós temos que ser, das palavras, nós temos que ir muito ao alvo. E por isso nós precisamos de fazer um trabalho de preparação muito melhor do que aquele que temos estado a fazer até agora. A preparação é decisiva
para nós aumentarmos a taxa de conversão. Como é que nós nos preparamos? Qual é que é a ferramenta base para nós nos prepararmos? Dizer a coisa certa, no momento certo, à pessoa certa. Como é que isso se faz? Como é que isso se faz? Scripts. Sem inventar. Scripts. Eu tenho que me preparar, por isso é que eu tenho que conhecer o mercado, sim, tenho que conhecer o proprietário, sim, mas eu tenho que ir com a lição estudada, exatamente. Portanto, eu tenho que treinar para poder chegar lá e dizer a coisa certa à pessoa certa. E a pessoa certa é consoante a necessidade que ela tiver e que eu me preparei antes. Ok. Então, este é um gráfico que vocês podem e devem desenhar ao proprietário para o ajudar a ter a perspectiva 360 daquilo que está a acontecer no mercado. Okay? Então, o que é que vocês têm aqui? De um lado, na vertical, têm a média de preços atual dos imóveis. Na linha horizontal, em baixo, têm o tempo no mercado. Okay? E, portanto, desenham isto. Okay? Depois têm duas linhas. A primeira, a de cima, é, ao fim e ao cabo, o preço, a fasquia de preços onde o proprietário quer lá pôr o imóvel. E o proprietário vai-vos dizer assim, eu quero 250. E depois logo se vê. Não é? Vamos experimentar com 250, que é para dar uma margenzita de negociação. E depois, se não houver visitas e se não houver propostas, nós vamos reajustando. E isto até aqui funcionava. Porque a verdade é que depois havia sempre algum comprador meio deslocado que ia lá e dava o valor. Agora deixou de funcionar, porquê? Porque a linha de descida do valor da casa é muito mais rápida do que o realinhamento de preços que ele vai fazer, do que a correção de preços que ele vai fazer. Ele vai pôr a casa à venda hoje e vocês só vão conseguir que ele pense no assunto para baixar o preço daqui a 3 meses. A primeira descida de preço, ele provavelmente vai fazer daqui a 3 meses, que é a primeira seta que cai ali para baixo, a primeira correção de preço. Mas reparem, como a outra linha do valor de mercado já desceu muito mais. Força, Pedro. E acho que há uma vantagem agora, que é quando nós falamos com os proprietários, quando fazemos uma pergunta, o que é que acha que vai acontecer aos preços, ele já diz, acho que isto vai baixar. Antigamente dizia que isto vai aumentar, não é? Portanto, é tentar que ele desenhe o próprio gráfico, não é? Exatamente. E nós aí podemos baixar. Ok. E vai baixar quanto e em quanto tempo? Não é? Deixe-me explicar-lhe como é que nós constatamos os rácios. E desenhamos-lhe isto. E vamos-lhe desenhar a linha de média de mercado, de descida de valor do mercado, é assim. Ok? E a dele, ele vai fazer correções assim. Portanto, quando ele chegar ao preço de mercado, ele já perdeu muito dinheiro. Já está lá em baixo e o tempo médio de venda aumentou bastante. Portanto, ele podia ter vendido dentro da média de preço logo à cabeça. Ok? Este gráfico é provavelmente a melhor ferramenta que vocês têm para mudar a perspectiva do cliente. Certo? E depois explicar-lhe que neste tipo de mercado de compradores não há meio termo. Ok? Ou estás dentro do mercado ou estás fora do mercado. E esta é outra noção muito importante para dar ao proprietário. Ter uma casa à venda não é ter uma casa no mercado. O imóvel estar à venda num site não é igual ao imóvel estar à venda. Não é igual a estar no mercado. E este gráfico mostra isto. Porquê? Porque a fatia dentro do mercado é muito pequenina. Estão a ver? In the market. E depois, tudo o resto é acima do mercado. Então, ele só tem que escolher. Se quer estar dentro da fatia de imóveis que os compradores estão a considerar para visitas, porque são aqueles que lhes oferecem melhor relação qualidade-preço, ou se ele quer mandar o imóvel dele para fora do mercado e esperar o que é que vai acontecer. E à velocidade que o mercado está a mudar, provavelmente daqui a um mês já estamos a perder dinheiro.
Então ele tem que escolher, e é isso que vocês têm que lhe perguntar. Como é que quer fazer? Quer ter o seu imóvel no mercado ou quer ter o seu imóvel à venda? Esta tática está relacionada exatamente com a estratégia de preço, não é? Que é, como é que, se eu coloco o imóvel dentro do mercado, ou seja, naquele círculo muito pequenino, como é que ainda assim eu consigo fazer destacar o meu imóvel dos outros que estão a fazer-lhe concorrência? Se eu tenho um T2 em Albufeira, com 2 casas de banho, varandas, uma box, não sei o quê, tal, como é que eu consigo fazer... E ele está dentro do mercado, está no preço, como é que eu consigo fazer esse imóvel se destacar dos outros todos? Porque se há menos compradores à procura, se há menos compradores, ele só vai um vender-se. Antes provavelmente vendiam-se todos, agora se calhar vão-se vender menos. Então eu quero que se venda o meu e quero que o meu se venda mais rapidamente. Como é que eu posso fazer isso? Com a preparação do imóvel. Não é? Com a preparação do imóvel. E temos 2 situações. Quando nós preparamos uma... Quem é que já leu o Shift? Está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Cada um vai para a guerra como pode. Está tudo certo. Então, o Shift, nesta estratégia, nesta tática, tem lá um exemplo que eu acho que é espetacular daquilo que vocês devem fazer para mudar o mindset do proprietário relativamente à preparação de uma casa, que é mostrar-lhe as fotografias de uma casa toda desarrumada, não é? E nós sabemos que a maior parte dos consultores de outras imobiliárias tiram as fotografias com tampas de sanita abertas, escovas de dentes em cima do lavatório, panos de cozinha, whatever, e depois mostrar-lhe uma fotografia de uma casa preparada como vocês preparam. E perguntar ao proprietário qual é que compraria, qual é que me iria pedir para visitar, esta ou esta. Então, quando muitas vezes nós dizemos aos proprietários, pá, quer pôr o imóvel dentro do mercado, mas, mais do que nunca, é importante o imóvel ter uma aparência impecável para que o comprador, à primeira, queira logo fazer uma proposta, porque vamos ter claramente menos propostas, e é disso que se trata, não é? Então, se calhar, uma pintura na sala, ou reparar um eletrodoméstico que está variado, ou tapar uma racha na casa de banho, pode ser o suficiente para isto. Porque das duas, uma, ou eu aumento o valor da casa relativamente e destaco-a relativamente aos outros imóveis que estão a fazer concorrência, ou então eu até consigo que o imóvel adquira mais valor e se calhar passe para um segmento a seguir, e nesse segmento ele vai ser a mais barata do segmento. Portanto, vai ser, ao fim e ao cabo, a melhor oportunidade do mercado. Faz sentido isto? Boa. 8, última. Então, como é que eu posso, num mercado em que os compradores estão indecisos, estão relutantes, estão, ao fim e ao cabo, a adiar as decisões, como é que eu posso ajudá-los a decidir de uma forma mais rápida? Então, primeiro, não é? Nós começámos logo por falar nisso. O facto de eu lhe dar informação fidedigna da realidade do mercado e não o deixar guiar-se por aquilo que ele vê nas notícias, não deixar que ele ache o cenário nem pior nem melhor do que aquilo que é. Depois, mostrar-lhe que cada semana que ele não decide, na verdade, na semana a seguir pode ser pior, porque se calhar pode haver um outro aumento de taxas de juro, se calhar pode haver uma outra situação na vida dele e que faça com que ele perca a oportunidade e aquele imóvel que ele está interessado pode-se vender e depois ele vai ficar só com os mais caros que estão com as mesmas características que ele anda à procura. Então, fazer um estudo de mercado para compradores é imprescindível no mercado de compradores. Faz sentido? Yeah. E a seguir, relembrar o motivo, principalmente se ele estiver num daqueles 6Ds, né? Dizer, pá, sim, não congela a sua vida, veja lá, se isso já não está a funcionar, o melhor é mesmo separar as terapinhas. Se faz já, vamos lá acabar com isto já. Sério, muito bom. Então, para fechar, quem é que sabe o que é isto? Red Bull. Não? Não? Ninguém assistiu ao Mega Camp, não? Então, quem já está cá há mais tempo, quem não está, vou explicar. O Gary Keller aparece sempre com uma t-shirt no Mega Camp e nas sessões que ele faz, com uma mensagem
atual sobre aquilo que é a mensagem que ele quer passar aos consultores e às equipas. Então, neste último Megacamp, que foi totalmente dedicado ao Shift, tal como o nosso Megacamp de Portugal também vai ser totalmente dedicado às táticas do Shift, ele apareceu com esta t-shirt, um búfalo, que diz Charge the Storm. E porquê? Porque o búfalo, eu também não sabia, o búfalo é o único animal que vai direto à tempestade. Ele não foge da tempestade. É o único animal que, por algum motivo, descobriu que ir correr a alta velocidade e entrando no cerne da tempestade consegue passar mais rapidamente. Enquanto os outros vão continuar a fugir. Certo? Portanto, malta, é entrar em modo búfalo e está tudo certo. Este é